E aí, pessoal do primeiro ano, então vamos continuar com o nosso cronograma. Então, na última aula, a gente concluiu o nosso trabalho com conjuntos, né, com intervalos, que é uma representação de conjuntos. A gente viu como operar utilizando o intervalo. E agora a gente já está com a nossa cama armada, ou seja, já está com todo o conhecimento prévio para começar o estudo de função, certo? Porque primeiro a gente vai entender conjunto, como eles se comportam, o que é que eu posso trabalhar em conjunto, as operações, certo? A representação, os elementos, para poder agora começar a trabalhar a relação entre eles. Porque função, que função é? Função é isso, é a relação que você pode colocar entre dois conjuntos, que pode existir entre dois conjuntos, certo? Então, primeiro, uma primeira noção básica, que é uma noção cotidiana, uma noção simples, que é uma pequena relação aqui entre quantidade de trigo, em quantidade, em massa de trigo, e quantidade de pães que eu posso fazer com a quantidade de farinha de trigo que eu tenho. Então, é uma relação básica. Ora, suponha, eu não estou dizendo que eu não sei se de fato faz, mas suponha que 1 kg de farinha de trigo façam 30 pães franceses. 30 pães. Eu já sei francês, não. Mas pode ser 30 pães. Certo? Então, qualquer um responderia, qualquer um que tenha a mínima noção de múltiplo, responderia essa pergunta. Então, se com 1 kg de pão eu faço 30 pães, com 2 kg de farinha, 1 kg de farinha eu faço 30 pães, com 2 kg de farinha eu faço quantos pães? Então, se com 1 kg eu faço 30, com 2 eu faço 60, naturalmente. Com 10 quilos eu faço quantos pães? Você faz 300 pães, certo? Então, é uma noção bastante intuitiva. Qualquer coisa, para dizer, se uma coxinha custa um real, então 2 coxinhas custa quanto? 2 reais, certo? Se um bolo custa 20 reais, 2 bolos custa quanto? 40 reais. Tudo isso que a gente faz de relação quantidade e preço, isso é uma função, certo? Que a gente a função ali é o preço, certo? O que é que está ligando esses dois conjuntos? A quantidade, aqui no caso foi a quantidade de farinha, está se relacionando com a quantidade de pães, certo? No caso do preço de 2 coxinhas, de 2 bolos, com o quanto você vai pagar, é aquela relação de preço ali. Para 2 coxinhas eu vou pagar 2 reais, certo? Então você nota que diariamente estamos trabalhando com funções, diariamente fazemos funções relacionando quantidades, relacionando tempo, relacionando várias coisas. Se eu consigo varrer um cômodo de uma casa em 10 minutos, então se todos os cômodos da casa têm mais ou menos o mesmo tamanho, eu tenho 5 cômodos, quanto tempo eu vou levar para limpar esses cômodos? É uma função limpeza, com o tempo que eu vou levar para fazer cada coisa. Então, a gente trabalha com função o tempo inteiro, certo? Então, vamos formalizar o que seria, então, uma função. Então, dados 2 conjuntos A e B não vazios, uma relação que associa cada elemento pertencente ao conjunto A, cada elemento X pertencente ao conjunto A um único elemento Y pertencente a B, recebe o nome de função de A em B, certo? Então, de forma generalizada, se eu tenho um conjunto A e um conjunto B, X é o elemento do conjunto A e Y é o elemento do conjunto B, função é o que vai pegar cada elemento do conjunto A e relacionar apenas um elemento do conjunto B. Isso é um critério forte na função, é que cada elemento de A só se pode relacionar a um elemento de B, certo? Então aqui, utilizando o diagrama de Venn, né, que são essas bolinhas, para a gente representar conjuntos e visualizar como a função se comporta nesse tipo de diagrama. Depois, futuramente, a gente vai trabalhar no gráfico do plano cartesiano, como a função se comporta no plano cartesiano. Aqui a gente está vendo em forma de diagrama de Venn, tá? Então,
Aqui, por exemplo, eu tenho um conjunto A com os elementos 0, 1, 2 e 3, e tem um conjunto B com os elementos menos 1, 0, 1, 2 e 3. E eu estou dizendo que a função que vai relacionar esses dois conjuntos é essa aqui. Ou seja, os valores de y, lembra que y pertence ao conjunto B, tá? Vai ser igual ao valor de x menos 1. Então, eu vou olhar para aqui. Ora, 0 menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. Aqui, eu não tenho nenhum elemento para relacionar com esse cara aqui de B. Mas isso não é problemático. O problema é você não ter um elemento no conjunto A, tem um elemento x aqui que não se relaciona com B. Na função, todos os elementos têm que ter uma relação com o conjunto B. Nesse caso aqui, como todos os elementos de A estão se relacionando com B, então a gente tem uma função. Então aqui, eu posso dizer que é uma função. Certo? Aqui, nesse exemplo aqui, você tem aqui 0, a função que relaciona esses dois conjuntos é x ao quadrado menos 2x, tá? Então, 0, quando substituído aqui no lugar do x, vai dar tudo 0, né? Porque 0 ao quadrado dá 0, menos 2 vezes 0, continua sendo 0. Então, vai ser elevado a 0. 1, se eu botar aqui 1, vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. 1 está relacionado a menos 1. 2. Se eu colocar aqui 2, 2 ao quadrado dá 4 menos. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, 2 também tem como imagem, que a gente chama de imagem, o 0. Certo? E 3, 3 ao quadrado menos 4, 3. Né? 3 ao quadrado menos 6. Então, vai ficar 9 menos 6, que dá 2. Certo? Então, essa é a função que relaciona esse conjunto aqui. Como todos os elementos de A estão relacionados com B, então aqui a gente também tem uma função. Eu relacionei todos os elementos de A, certo? A um único elemento em B. Ah, professora, mas aqui tem... Não. O elemento de A está relacionado a um único elemento em B, certo? Esse elemento de A não está relacionado a dois elementos de B, tá? Nesse caso aqui, a função y ao quadrado igual a x ao quadrado. Então, o que eu quero? Eu quero que o valor que eu dei para y seja igual ao valor de x ao quadrado. Então, 0 é igual a 0 ao quadrado. 1, se eu botar aqui 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, eles vão ser iguais também. Então, ele pode tanto ser 1 quanto ser menos 1, porque ambos vão ter o mesmo resultado. O caso do 2 acontece a mesma coisa. Se eu elevar menos 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, eles vão ser iguais. Certo? Então, 2 também se relaciona a dois elementos de B. E 3 só se relaciona a 1, porque aqui nesse conjunto só tem esse 3. Certo? Então, note que um elemento de A está relacionado a dois elementos de B. Ou seja, para um elemento só, eu posso ter duas alternativas de resposta. Isso não é função, tá? Então, isso aqui não pode ser uma função. Eu tenho um elemento só. Aqui você vê que tem o 1 e o 2. Está se relacionando com mais de um elemento, tá? Então, não é função. Certo? E aqui, esse aqui é y igual a x mais 1, a função que relaciona esses conjuntos. E note que para 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, mas no caso de 3 aqui, 3 mais 1 seria 4, e 4 não é elemento do conjunto B aqui, que eu nem coloquei. Colocar aqui, A e B. Eu nem coloquei aqui o letra de B, certo? Então, note que está faltando o elemento aqui
para que ele se relacione com o conjunto A, certo? Então, nesse caso, também não caracteriza a função, porque eu tenho que ter uma relação de todos os elementos de A se relacionem com um único elemento de B. Ok? Então, esse cara também não é função. Ok? Então, a notação que a gente usa, certo? Uma notação matemática de função é dita por f, é uma função, a gente diz que esse f é uma função de A em B, certo? Para x pertencente a A e y pertencente a B, a gente indica que f de x é igual a y. Vocês viram isso ano passado já, né, com Marta, quem estudou aqui ano passado com Marta já deu uma introduzida sobre função. Então, é assim que a gente denota, que a gente trabalha, certo? Que a gente indica a função. Então, por exemplo, aqui, nessas funções aqui que a gente trabalhou, então, se eu quisesse calcular para essa função aqui, f de x igual a x mais 1, certo? F de x é y, então aqui eu vou substituir por f de x, certo? Para calcular, então, para x 0, quem é o valor de y? Então, aí você, para f de 0, quem é y? Então, f de 0 é igual a 1. Então, é assim que a gente denota. Quem é f de 0? F de 0 é justamente um elemento do conjunto A. Aliás, 0 é um elemento do conjunto A. F de 0 é a imagem, certo? Ou seja, é com quem o meu 0 está se relacionando. Que nesse caso é o 1, certo? O 0 é x e o f de 0 é a imagem, que é 1. Ok? Então, peguei esse exemplo aí de uma aplicação. Então, sendo A o conjunto menos 1, 0, 1 e 2, e B o conjunto menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, enquanto veja se essas três equações determinam a função, né? Essas leis matemáticas aqui determinam a função. Então, para determinar uma função, eu vou aplicar aqui e eu tenho que ver se todos esses elementos de A se relacionam com o conjunto B, ok? Então, aqui eu sei que A é menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou fazer aqui, f de menos 1 é o quê? 2 vezes menos 1, que é menos 2. F de 0. F de 0 é 2 vezes 0, que é 0. F de 1 é 2 vezes 1, que é 2. E por último, F de 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o que é que eu tenho que verificar? Se todas essas respostas que eu encontrei, todos esses elementos que eu encontrei, pertencem ao conjunto B. E você nota que o 2 eu não tenho. Ou seja, o meu F de 1, ele não, o meu menos 1, ele não consegue, não tem imagem. Não tem F de menos 1, porque não tem nenhum elemento aqui no conjunto B que se relacione. Ok? Não tem. Aqui deveria ter menos 2. Se tivesse menos 2, ele seria uma função. Então, aqui, ele não é função. Certo? Aqui, f de x igual a x ao quadrado. Então, a gente faz a mesma coisa. Vamos pegar todo o conjunto, os elementos de A ali, substituir aqui e ver se tem B. Então, vai ficar f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, que vai dar 1. F de 0 é 0 ao quadrado, que é 0. F de 1 é 1 ao quadrado, que dá 1. E F de 2 é 2 ao quadrado, que é 4. Então, vamos lá. Todos esses elementos aqui pertencem ao conjunto B, essas imagens, né?
Então, aqui no conjunto B, ou seja, eu tenho 1, tenho 0, tenho. O 1 tenho de novo. Então, eu tenho dois elementos diferentes se relacionando a um único elemento de B. Isso é possível, que eu não posso ter um elemento de A se relacionando a dois elementos diferentes de B. Tá? Então, isso é permitido. E aqui eu também tenho 4, então ele é função. Ok? E por último aqui eu pulei a letra C, isso é uma questão do livro, eu pulei a letra C que era muito óbvia, e estou fazendo essa aqui porque é muito difícil vocês tratarem com módulo. Eu vejo muito pouco, embora a gente veja módulo no 6º ano, módulo no 7º ano, a gente sempre trouxe para a sala de aula o conceito de módulo. Eu não sei como é no 8º e no 9º ser trabalhado o conceito de módulo, mas eu sei que no 6º e 7º é. Então lembra o que é um módulo? O módulo de um número que é representado por essas barras verticais aqui. Isso aqui não é colchetes, tá? Isso aqui é módulo. Então, o que é o módulo é? O módulo ele é a distância real de 0 até aquele determinado valor. Então, se eu quero um módulo de 3, o que eu quero saber é qual é a distância de 0 a 3, né? Então, se um módulo... Então, você nota aqui, como eu falo de distância, como eu falo de distância real, eu não tenho valor negativo. Então, o módulo de todo valor negativo também vai ser positivo. Então, o módulo de menos 3 também vai ser 3, porque eu quero ali a distância real, eu não quero uma representação da posição, certo? Então, aqui, substituindo nesses valores, o que você tem que ter cuidado é que quando o x aqui for negativo, ele vai ficar positivo. Beleza? Só isso. Então, f de menos 1 vai ser módulo de menos 1. Isso aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 1 menos 1, que vai dar 0. F de 0 vai ser módulo de 0 menos 1. Módulo de 0 é 0. Então, aqui vai ficar menos 1. F de 1 vai ser o módulo de 1 menos 1. Vou botar um assim, senão vai parecer que é uma barra. Ok? Então, o módulo de 1 é 1, 1 menos 1 é 0. Certo? E f de 2 vai ser o módulo de 2 menos 1, que vai dar 2 menos 1, que é 1. Todos esses elementos aqui pertencem ao conjunto A. Pertence, né? Então, eu não tenho aqui um valor só conectado a duas respostas diferentes. Para cada valor, eu tenho uma resposta, certo? Então, ele é, sim, uma função. Ok? Função. Ok? Então, por hoje é só uma introdução mesmo sobre função. A gente vai continuar conhecendo mais sobre os conjuntos, a relação entre eles, certo? E a representação gráfica de conjunto, que é o que a gente vai mais se basear. Essa noção em diagrama de Venn, ela vai ficar só para a parte intuitiva, inicial. Depois a gente não vai mais estar trabalhando essa representação em diagrama e vai estar mais fazendo a representação em forma de lei matemática e um gráfico, beleza? Então, beijão, até a próxima.